Olá, bem-vindos ao RLcast, o podcast da RL Co, onde exploramos o mundo do empreendedorismo, gestão e, claro, de processos. Sou Rubia Lima, fundadora e CEO da RL.co e estou animada para mais um episódio. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou especialista em processos, projetos e gestão operacional. Ao longo da minha carreira, tive a oportunidade de trabalhar com mais de 80 empresas, ajudando diretamente no desenvolvimento e no gerenciamento de novos projetos e fazendo com que as empresas passem por melhoria contínua de processos. Atuei em diferentes áreas, tive diferentes experiências de atuação. Então, vamos lá, vamos nos preparar para mergulhar no mundo dos processos e descobrir como eles são a base para o crescimento e a excelência empresarial. Vamos começar essa jornada juntos e esse é o RLcast. Hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial mineira, que nem eu, Mafê Peroni. Peroni, né? Peroni. Isso. Peroni? Peroni. E sua carreira. Mafê, ela é advogada e trabalhou por 8 anos no setor público. Misericórdia, igual eu, trabalhei 4, doida. E decidiu mudar de carreira aos 30 anos. Apaixonada por pessoas, autoconhecimento e comunicação, atualmente Mafê é especialista... Maria Fernanda, tá, gente? Mafê pros íntimos. Atualmente é especialista em oratória, fundadora da empresa Mafê Peroni Mentorias e Treinamentos e professora na Escola Conquer. Já ajudou mais de 1.000 alunos e empresas a se expressarem com mais autoridade, clareza e confiança. E tem um propósito muito lindo, que é ajudar mulheres a se reconectarem com a sua essência e colocarem sua voz no mundo. Mafê, muito obrigada por estar aqui. Esse convite veio um pouco inesperado, mas eu fico muito feliz de ter aqui comigo. A gente tem uma conexão muito, muito profunda. E eu queria começar, antes de a gente entrar num assunto que é tão importante, que é a comunicação, eu queria que você me contasse um pouquinho sobre a sua carreira e paixões. Para que, acho que antes da gente falar do que você faz, é saber quem você é, né? Que isso tem muito a ver com um brilho nos olhos diante daquilo que você faz. Então, me conta um pouquinho sobre a sua carreira, sobre suas paixões, para que as pessoas possam te conhecer e saber quem é a Mafê por aí. Eu queria agradecer, antes de falar, de te responder, te agradecer por esse convite. A gente teve uma conexão desde o começo e os nossos assuntos profissionais, eles se interconectam demais, né? A gente sabe que para a gente ter um processo eficiente, a gente precisa se comunicar muito bem. Mas respondendo então a sua pergunta, eu vim da área jurídica. E eu não odiava o direito para sair do direito. Porém, eu me sentia engessada dentro da instituição. Você trabalhou no setor público, você sabe como as coisas funcionam. Trabalhei 4 anos, misericórdia, só Jesus na causa. E a maior parte da minha experiência foi como assessora de desembargador, de promotor de justiça. E assim, eu via num cargo, assim, tranquilo. Eu trabalhava do meio-dia 7, ganhava um salário razoável, mas eu me sentia muito presa. Para mim, criatividade é algo muito importante. E liberdade também. São valores que, para mim, são essenciais. Dentro da área jurídica, você não tem muito para onde correr. Você faz um concurso público ou você continua ali pro resto da sua vida. E eu tinha muito essa ambição de crescer. Mas crescer para onde? Você não queria... Vou, né? Eu não queria fazer concurso. Eu advoguei por um tempo. Mas eu me sentia desencaixada daquele mundo. Eu queria dizer o que eu queria. Eu não queria dizer o que os outros me mandavam dizer. E ainda que você trabalhe como advogado, ainda que você trabalhe no setor público, você continua tendo alguém acima de você dizendo a forma como você tem que fazer. E aí, às vezes, ter que dar decisões contrárias aos meus valores, para mim era muito difícil. Foi então que eu, assim, mergulhei mais ainda no autoconhecimento. Na verdade, eu já trabalhava autoconhecimento desde os meus 16 anos. Já lia sobre isso, já me aprofundava, fazia terapia. Tudo que você imagina de terapia holística eu já fiz na minha vida. Adoro. E assim, eu falava, caramba, isso aqui tem que servir para alguma coisa. Porque é o que eu gosto de ler, é o que eu gosto de estudar. Foi quando, então, eu resolvi começar a fazer algumas mudanças na minha carreira. E foi quando eu conheci a Escola Conquer. Legal. E aí lá, participei assim, foi o meu primeiro contato com oratória. E ali eu pude, de fato, desenvolver, juntando a comunicação oratória com o autoconhecimento, com o desenvolvimento pessoal, que era algo que eu já estudava desde os meus 16 anos. Então, eu consegui trazer para a minha realidade os valores que eu queria viver. Então, ter liberdade, colocar minha voz no mundo, poder me expressar, ser quem eu sou.
Sim. Coisa que eu não podia fazer na área jurídica. Mafê, uma pergunta muito importante, né? O que a comunicação mudou na sua vida? Olha, a comunicação abriu todas as portas que eu tenho hoje. Porque para eu entrar na Escola Conquer, eu fui cara de pau. Tem que ser, né? Eu tive que bater na porta e falar, olha, eu tô aqui, viu? Eu me conecto com vocês. Oi, mundo, eu existo. Eu gosto da cultura de vocês e eu tô aqui. Não sei o que eu posso fazer, mas eu tenho essa experiência e eu tenho isso e isso para entregar. Se encaixa alguma coisa que vocês precisam? E a partir dali, eu comecei, né, a desenvolver a oratória. E não foi fácil. Porque no teste seletivo, eu não sei se você sabe disso, acho que não. Mas a pessoa que me avaliava falou assim, como é que você quer ser uma professora de oratória se você fala um monte de vício de linguagem? Oh, não. Mentira. Vem do céu. E aí, eu podia pegar esse feedback e ir pra casa chorar, falar isso não dá certo pra mim. Eu falei, não, agora que eu vou estudar, eu vou fazer a coisa acontecer. E aí, de fato, deu certo. Sim. Então, assim, não é só a boa capacidade de se comunicar, mas ser cara de pau. Total. E, Mafê, uma pergunta muito importante, né? A comunicação, eu falo que o empresário, ele vive 2 grandes desafios, tá? Que o primeiro são 2, na vida inteira dele. Um primeiro é sobreviver. Então, todo empresário, ele precisa sobreviver, fazer sua empresa sobreviver para que ela chegue onde ele precisa que ela chegue, para que ela tenha uma perenidade. Depois que ele alcança isso, o segundo grande desafio dele é se comunicar. E eu queria que você trouxesse um pouco da sua percepção de comunicação, tá? Dentro das organizações e como que a falta dessa habilidade de comunicação pode impactar diretamente na eficiência das operações e como que você enxerga isso hoje dentro das empresas, né? E quais são os problemas que podem vir a acontecer caso as lideranças, né, não aprendam a se comunicar, né? Então, eu queria que você trouxesse um pouco da sua percepção sobre esse assunto. Esse assunto é muito interessante porque você saber falar não quer dizer que você se comunica bem, que você é assertivo. Você precisa treinar a sua assertividade. Então, como que eu faço para ser claro na minha comunicação? Primeira coisa é saber ouvir. Existe uma grande dificuldade, eu vejo assim, de uma forma geral e no mundo corporativo, as pessoas estão sempre pensando em falar, em pedir, em fazer requerimentos, mas o quanto eu estou disposta a ouvir de fato a outra pessoa que está na reunião comigo e não só estou preocupada em responder. Porque é isso, né? Alguém tá falando, você já abriu milhões de caixinhas na sua cabeça, já tá pensando no que você vai responder e pronto. Então, pra gente ser assertivo, pra eu falar o que precisa ser dito, eu preciso estar de acordo com aquilo que a pessoa precisa ouvir de mim. Então, isso é a primeira coisa. A segunda coisa é ter um planejamento na hora de se comunicar. Então, eu vou mandar uma mensagem para um colaborador, eu vou mandar uma mensagem para o C-Level, eu vou mandar uma mensagem para o CEO, ou o próprio CEO C-Level nessa posição. Qual o objetivo da minha comunicação? O que ela quer entregar, né? Isso, aonde eu quero chegar com isso? E estruturar isso, de fato, numa mensagem, num texto. E, além de tudo, escolher um meio certo. Às vezes a gente fica mandando e-mail, mandando mensagem de WhatsApp e a gente esquece que existem meios que podem ser mais efetivos para aquela comunicação. Então, assuntos mais delicados. Isso aí. Então, esse é o grande ponto, né? Quando você vai entendendo quais são os tipos de comunicação que eu quero estabelecer com a minha equipe. E eu entendo as ferramentas e entendo como que isso pode chegar de uma forma melhor e no qual a pessoa esteja mais receptiva, né? Exato. Quando a gente fala de comunicação, a gente tem que falar sobre a questão de ser compreendido. Muitas vezes, as lideranças falam assim, mas meu liderado não entende, meu liderado eu falei 1000 vezes e ele não entendeu. E aí, Mafê, me responda. A responsabilidade da comunicação é de quem está emitindo a mensagem ou do receptor? Emissor ou receptor? Quem que é o responsável por garantir? Sempre do emissor. É 100% a nossa responsabilidade. Se o colaborador não está entendendo o que eu estou dizendo, a culpa é minha, a responsabilidade é minha. Então, assim, claro que também requer da outra parte uma abertura para ouvir, porém, será que eu entendo o perfil do meu colaborador? Será que ele é uma pessoa mais analítica, uma pessoa mais expansiva, uma pessoa mais introvertida? E aí o papel do líder é esse, conhecer os seus liderados para saber que tipo de comunicação funciona para cada um.
Putz, isso é muito bom. Não, e sabe o que eu acho muito interessante? Quando a gente fala sobre... Eu sou apaixonada por processos e eu falo que processos é o que faz uma organização funcionar. Então, operação é feita de processos, processos são feitos de atividades e atividades são executadas por pessoas. E quando eu falo sobre processos, muita gente chega e fala assim, tô com problema de processo. Aí fala assim, tá mesmo, tem certeza? E aí, quando a gente vai fazer uma análise mais profunda, eu tenho percebido, Mafê, que o grande problema das organizações, muitas vezes, não está no processo. Porque o processo, ele às vezes é algo que é a especialidade da casa. Então, assim, as pessoas sabem fazer essas coisas. Mas tem um grande ponto que é na passada de bastão das informações. Então, as pessoas, elas não sabem o que é passar a mensagem de uma forma mais estruturada, de modo que o outro compreenda o que realmente tem que ser falado ou o que tem que ser feito. E eu queria saber quais são os riscos, né, que você tem percebido aí, o que tem acontecido no mercado, dado essa dificuldade de comunicação. Porque, cara, hoje parece que as empresas, elas estão passando por crises, né, internas de ter pessoas boas, às vezes, ali como especialistas, e as operações não estão rodando. As operações estão com grandes problemas. E o que você acha que a comunicação tem a ver com essas criticidades, né? Esse tanto de ruído que está acontecendo dentro das empresas? Você sabe que muitas pessoas são contratadas pelas hard skills, pelas habilidades, mas a maioria acaba sendo desligada por falta de soft skills. E uma delas é a comunicação. Inclusive, até saiu uma edição da revista Você RH, agora desse ano, fevereiro, que a habilidade mais requerida dentro do mercado de trabalho é a comunicação e principalmente a empatia. Caramba. Então, assim, são diversas pesquisas, né, que chegaram nesse resultado. Então, assim, quais são as consequências de você não ter uma boa comunicação? Primeiro, aquilo que você pede não vai ser feito da forma como você espera. O resultado não vai ser aquele que você gostaria. Talvez você tenha retrabalho. O processo é isso, filho. O processo hoje dentro de empresas tem retrabalho o tempo todo porque não comunica a mensagem certa da atividade. Exato. Não comunica o que precisa ser dito e, às vezes, o quanto aquela pessoa sabe sobre aquele assunto que você está falando. Porque, às vezes, é isso. Às vezes, a pessoa está no outro lugar, tô aqui conversando contigo. O quanto você sabe sobre aquilo que eu preciso transmitir para você? Nossa. Será que em que página você tá? Em que contexto você tá daquela situação, daquele projeto? Por isso que a clareza e a objetividade é a primeira coisa. Mas putz, toda vez eu vou ter que ficar pensando na mensagem que eu vou mandar, toda vez eu vou ter que pensar em estruturar. Vai. Não, e sabe uma coisa que eu fico pensando? É que todo empresário, assim, meu sonho é empreender. E aí, eles ganham, né, começam a crescer o time. Então, muitas empresas que me procuram falam assim, minha empresa era de um tamanho e ela cresceu muito rápido. E agora eu preciso de processos. E aí, todo mundo entende processos como sendo manuais, né? E aí, eu queria entender um pouquinho a associação, né, que se tem da comunicação como processos. Eu sempre falava que tem processos gerenciais, né? E os processos gerenciais são feitos de reuniões e alinhamentos. Como que você entende hoje a capacidade das pessoas entenderem realmente como se comunicar numa reunião? Porque o que mais tem hoje acontecendo dentro de empresas são reuniões ineficientes, reuniões muito longas, reuniões que não... Cara, elas... Tipo, não fazem um pingo de sentido. Entra lá e parece um papo de louco, sabe? E quais seriam as dicas que você daria pra esse tipo de desafio, que é comunicar-se numa reunião? Muitas vezes, vamos pensar numa reunião de resultados. Qual que são as orientações que você dá para pessoas que estão passando por esse dilema nas empresas hoje? Primeira coisa é você saber se aquela reunião se ela é necessária. Porque às vezes você vai marcar uma reunião só porque você quer conversar ali rapidinho com alguém, mas será que precisa? Será que uma ligação não resolve, por exemplo? Então, a primeira coisa, você tem que saber se aquela reunião é válida para aquilo que você precisa. Por isso, saber o meio da comunicação. E outra coisa, quando você pede uma reunião, você é o dono do tempo daquela reunião. Então, administrar o tempo. Quanto tempo você precisa daquilo? Lembrando que o tempo é o bem mais precioso que a gente tem, não volta. E as pessoas estão totalmente corridas, o tempo é escasso. Então, assim, começar uma reunião indo direto ao ponto. Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui para falar sobre esse assunto. E já começa, já vai pro que precisa ser dito. Eu acho que tem a ver com ritmo, né, também. Uma coisa que eu fiquei pensando, né, as empresas hoje exigem das pessoas comunicação, né? Cara, meu time precisa se comunicar. Só que me deu um insight aqui. Eu fui uma criança que foi muito estimulada a me comunicar. Então, lá em casa, na minha casa,
A minha mãe e meu pai nunca mandaram eu e minha irmã falar assim, fica calado. Não, fica quietinho aí. Pelo contrário, tipo, a gente era muito estimulada a se comunicar. E muita gente fala assim, gente, eu e minha irmã, né? Cara, vocês se comunicam muito, vocês conversam, vocês falam com clareza o que vocês querem, o que vocês não querem. E eu vejo que muito disso tem a ver com a base que eu tive de estímulo. Então, eu fiz teatro, eu sempre fui uma criança estimulada a me expressar. O quanto essa podagem que acontece na infância afeta o profissional na vida adulta. Eu queria que você trouxesse um pouco sobre essa percepção, né, técnica também, que tem a ver com o desenvolvimento ali na base, e o quanto isso hoje impacta nos profissionais que estão dentro das organizações e que a empresa exige essa habilidade de comunicação, e o quanto a gente consegue desenvolver isso depois de mais velho, e quais são os desafios, né, para desenvolver isso. Porque quando você é criança, né, a gente desenvolve muita coisa. Agora, desenvolver isso já na vida adulta, eu imagino que seja um grande desafio. Muito legal você ter trazido isso, porque realmente o que a gente vive na nossa infância, o que a gente observa dos nossos cuidadores em termos de comunicação e o quanto eles incentivam a gente, vão impactar diretamente na forma como a gente fala na vida adulta. Que bom que você teve essa infância. Pra mim foi totalmente o contrário. Então, assim, era aquela coisa, fala baixo. Você fala muito alta. Você fala pouco, tem que falar menos. Você fala muito alto, você é muito expansiva. E aí o que acontece? Você vai se retraindo. Não tem como. A criança, ela não tem outro parâmetro, gente. Ela só tem como se orientar pelo que o pai e a mãe fala. Então, quando a gente tem uma infância assim, por isso que é importante o autoconhecimento. Você entender, não é pra você ficar cavocando crenças e problemas, você não precisa chegar nesse ponto. Se você quiser, você pode fazer terapia pra isso. Porém, se você entende que você teve essas limitações, você consegue perceber a tua dificuldade. Então, por exemplo, vai participar de uma reunião, não consegue se posicionar. Não consegue falar com clareza, fica muito nervoso ou nervosa, dependendo de quem tá na reunião. Tudo isso vai impactar como você vai se sentir na hora de falar. E, claro, dá pra mudar. Depois de adulto, a gente pode fazer treinamento, a gente pode fazer mentoria. Só que requer um processo. As pessoas, elas querem resultado rápido, elas querem pra amanhã. Não tem como. A comunicação é uma habilidade. Você vai pra academia em uma semana, um mês, você fica do jeito que você gostaria? Fica! Nossa, entrei lá dentro, fiquei uma semana fazendo atividade, já saí maravilhosa, gostosa. Exato! Seria maravilhoso. Mas é um processo. Como eu digo, assim, a Brené Brown, maravilhosa, fala muito sobre isso. Você tem que estar na arena do jogo. Sim. Você tem que se expor. Qualquer situação que você puder se expor, se exponha. Fale, dê a sua opinião, faça perguntas. Porque você vai criando um repertório pro seu cérebro e ele vai se sentindo cada vez mais confortável para estar nessas situações. E tem uma coisa que eu acho importante, é que as pessoas têm muito medo de se comunicar. Eu vou em muitas empresas e eu puxo muitas reuniões, né? Então, assim, eu toco muitas reuniões e sempre me faz a pergunta, Rubia, como que você garante, como que você faz uma coisa acontecer naquele período que você estabeleceu? Então, por exemplo, tem uma reunião de 30 minutos. Cara, eu tenho início, meio e fim, e eu consigo seguir muito bem esse ritmo, né? E uma coisa que eu faço quando eu estou tocando uma reunião é estimular as pessoas a falarem sem medo. Porque eu acredito que o medo de se comunicar, por causa de todas essas repressões que às vezes a gente passa na vida quando a gente é criança, né? E a gente às vezes isso fica imantado no nosso inconsciente. Quando a gente vai para as organizações, a gente tem esse medo de se expressar. E hoje a gente fala muito sobre ambientes de segurança, né? Para que as pessoas se sintam mais seguras para falar aquilo que elas estão pensando. E aí, Mafê, como que você poderia falar para os empresários que vão assistir, que vão ouvir o nosso podcast, que estão passando, que percebem que o time tem medo de se expressar? E como que nós, como empresários, podemos criar um ambiente, enquanto na nossa comunicação, para que o nosso colaborador se sinta mais seguro para se comunicar. E ele se sinta mais confortável de trazer a opinião dele, de modo que ele saiba que aquilo é positivo e que ele se sinta mais confortável. Então, como promover? Qual a orientação que você daria de comunicação para uma liderança que precisa promover um ambiente de segurança dentro de uma reunião para que as pessoas possam se expressar de alguma forma? Tem alguma orientação, assim, alguma dica? O líder, ele vai ter que ser o exemplo. Ele vai ter que ser aquela pessoa que se comunica de uma forma mais gentil. Comunicação gentil. Exato, porque assim, por exemplo, vou contar um caso aqui rapidinho. Chega o líder lá, vamos fazer uma reunião, e aí ele pergunta pra você, Rubia, você sabe o que é processos? Aí você vai dizer, eu sei. Fulano, você sabe o que é processo? Eu sei. Fulano, sabe? Então me expliquem.
Meu Deus, a pessoa já pode abrir as calças. Exato. Agora, se ele começa uma reunião dizendo assim, pessoal, hoje a gente vai falar sobre processos e a gente tá aqui numa reunião tranquila, quero que vocês compartilhem aquilo que vocês sabem, não tem problema se você errar, se você não souber exatamente. Aqui é um ambiente pra gente trocar, pra gente conversar, e se você tiver alguma dúvida, você pode falar comigo depois, num outro momento, mas fiquem bem à vontade. Já soa muito diferente. Já a pessoa fala assim, ai, tá bom, agora eu posso falar. Eu acho que existe um grande desafio, porque como, às vezes, a liderança, existe um preconceito muito grande com o autoconhecimento e as pessoas não sabem nem qual que é o tom próprio de voz.